Oi, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Olha só, a gente vai falar sobre o corpo e as doenças transmissíveis, mas vamos falar mais especificamente sobre as defesas do nosso organismo. A gente já nasce com algumas defesas que são inatas no nosso organismo, ou seja, a gente já nasce com elas, tá? Se a gente pensar, a gente está sendo exposto a todo momento a vírus, bactérias e outros micro-organismos causadores de doenças. E nem por isso a gente está ficando doente a toda hora, não é mesmo? Se a gente for pensar, a gente corta a pele, se machuca e nem por isso a gente contrai uma doença. Por quê? Porque a gente já nasce com algumas defesas que a gente chama de inatas, ou seja, que a gente já nasce com elas. Tá certo? E, no entanto, existem outras defesas que a gente não nasce com elas, a gente precisa adquirir. E a gente vai ver como que é cada uma dessas, tá certo? Bom, gente, estamos vivendo uma pandemia, né? Vocês sabem o que isso significa? Segundo a OMS, a pandemia é quando uma doença infecciosa se espalha por diversos continentes, tá certo? Bom, quando a gente fala de defesa inata, e aí você tem até um desenho da pele aí, né, na página 16 do livro, tá certo? A gente vai falar sobre uma célula de defesa do nosso organismo, que nós já nascemos com ela, que tá presente lá no nosso sangue, tá? Chamada de leucócito, tá certo? Os leucócitos, eles atacam os vírus, as bactérias ou qualquer outro micro-organismo causador de doença, tá? Ele pode fazer isso de duas maneiras. Tá? Ele pode atacar esse ou então o leucócito ele fabrica uma outra célula chamada anticorpo, tá? O anticorpo ele vai atacar qualquer agente estranho que entrar no nosso organismo, que a gente nomeia, classifica como antígeno, esses agentes estranhos, vírus, bactérias também que causam doenças. O importante é vocês saberem que anticorpo e antígeno, eles têm uma interação específica, ou seja, parece uma chave fechadura. Cada anticorpo é específico para cada antígeno, ou seja, se eu tenho um vírus da gripe tipo HN1, eu tenho somente um tipo de anticorpo que ataca ele, tá? Ao contrário dos leucócitos, que apesar de também defender os nossos organismos, eles defendem mais de uma maneira geral, tá certo? E o anticorpo, ele cria memória, tá?